Bom dia a todos vocês, bem-vindos ao nosso estudo virtual de Torá, que, conforme o costume, se divide em duas partes, e na primeira parte nós tratamos de assuntos relacionados com o próximo e o semelhante, as leis sobre o bom relacionamento com o próximo e semelhante. E como a gente já havia mencionado antes, nós temos muitas, dezenas e dezenas de mitzvot da Torá que envolvem o nosso relacionamento com o próximo. E a gente já havia dito que nessas mitzvot se engloba tanto mitzvot positivas, o que nós devemos fazer, como nós devemos agir e se comportar com o semelhante. Existem também mitzvot proibitivas, o que a gente não deve fazer para o próximo e semelhante. Duas categorias de mitzvot, mitzvot aseh, mitzvot lot aseh, mitzvot ativas, o que fazemos, devemos fazer, e mitzvot, do que devemos nos abster, o que é proibido fazer ao próximo e ao semelhante. Interessante que nós encontramos entre os grandes sábios talmúdicos, nós já vimos que Rabi Akiva, que está ligado com esse período do ano, ele dizia: amar o próximo como a ti mesmo, ze klal gadol batorá. Essa é a grande regra da Torá, ou seja, o lado positivo, amar o próximo como a ti mesmo, e tudo aquilo que o amor desencadeia, que significa desejar o bem do próximo, agir de forma boa com o próximo, com o semelhante, ajudar o próximo, e todas as mitzvot que a gente tem visto nas últimas vezes, não é? Nós encontramos uma outra passagem talmúdica que traz aquilo que depois ficou conhecido como a regra de ouro, que certa vez havia um candidato à conversão que queria aderir ao judaísmo, mas pelo visto ele era um pouco excêntrico, ou ele tinha pouca paciência, era hiperativo, e ele procurou sábios com um desafio: olha, eu quero me converter ao judaísmo. Para isso era necessário ele conhecer o judaísmo, aceitar, assumir o judaísmo, etc. Mas ele tinha uma condição um pouco estranha e esquisita: desde que você me ensine o judaísmo todo o judaísmo apoiado num pé só, como um mini saci pererê. Então, e às vezes tinha alguns sábios que já tinham uma certa idade, e mesmo qualquer pessoa, quanto tempo você consegue, sem se apoiar, ficar sobre um pé só, sem estar segurando nada nos cantos, etc. Né? Então ele tinha pressa, e era isso que ele queria. Era um desafio um pouco estranho, um pouco até audacioso, né? E encurtando a história, quando ele chega para o sábio Hillel e propõe esse desafio, Hillel diz para ele simplesmente uma frase. O sábio Hillel, o famoso, conhecido Hillel, fala para ele: aquilo que você não quer que façam para ti, aquilo que você não gostaria que fizessem para você, não faça para o outro. Disse para ele só essa frase e concluiu dizendo: isso é toda a Torá, e o resto são comentários. Agora vá, estude e aprenda. Ou seja, a formulação de Hillel, de certa forma, ele transmitia conceitualmente a mesma ideia que Rabi Akiva, que a grande regra da Torá é amar o próximo como a si mesmo. Mas Hillel formulou a ele isso na linguagem negativa, ou seja, proibitiva, não é? Dizendo para ele: aquilo que você não gostaria ou não quer que fizessem para ti, não queira e não faça para o outro, contra o outro. Alguns até diriam que talvez o amor ao próximo, se ele vai evoluindo por etapas, talvez ele comece ou deva começar por aí. Se você ainda não é capaz de amar o próximo, de fato, como a ti mesmo, tudo aquilo que você quer de bom para si, desejar para o outro e fazer para o outro, mas sabe o quê? Pelo menos aquilo que você não deseja para ti, aquilo que você não quer que façam contigo, aquilo que te desagrada, então esse tipo de coisa, pelo menos isso, para começar, não faça, não queira para o outro também.
Então, agora nós vamos começar a ver uma série de leis relacionadas com as mitzvot, mitzvot também associadas ao assunto de amor ao próximo, mas aqui versando sobre o que não devemos fazer, o que é proibido pela Torá, mitzvot proibitivas, o que é proibido fazer para o próximo, na nossa conduta com o semelhante. Então, nós vamos ver hoje a proibição de ofensa verbal, que é uma proibição da Torá, ou seja, assim como é proibido na Torá comer porco, não é? Uma mitzvah proibitiva, da mesma forma é proibido falar alguma coisa que ofenda, que vá constranger, que envergonhe, que faça sentir mal o teu próximo e o teu semelhante. Vamos ver alguns detalhes sobre isso. Então, a Torá proibiu a ofensa verbal, ou seja, não falar e não dizer palavras que possam ferir, que possam diminuir o próximo e o semelhante, causando a ele sofrimento, ou constrangimento, ou vergonha, não é? Diante dos outros ouvintes, etc. Isso e essas palavras às vezes são ditas a quatro olhos, mas às vezes também na presença de outras pessoas, que é mais grave e pior ainda. Isso incorre também em outras proibições da Torá. E os nossos livros dizem que essa proibição é muito grave, que infringir essa proibição é mais grave do que lesar o próximo financeiramente. Assim como é proibido pela Torá roubar, é proibido se apropriar de algo do outro, ou trapacear nos negócios, etc., ou numa sociedade, isso é uma proibição grave. Porém, é mais severa a proibição da ofensa verbal. Explicam os nossos livros, porque se você lesou o próximo financeiramente, pelo menos no dia que você fizer tshuvá, se arrepender, etc., você pode devolver para ele aquilo que você se apropriou de forma indevida, ressarci-lo do prejuízo. Porém, aquele que ofendeu verbalmente o outro e eventualmente tenha feito isso em público, etc., a vergonha que ele causou e o impacto das suas palavras. E quando em público e mais pessoas, isso se multiplica muito e mais vezes, causando constrangimento, trazendo rótulos contra essa pessoa e prejudicando a sua imagem, a gente nem sabe até onde isso vai, isso que às vezes é algo que nem dá para corrigir. Por isso é considerado uma coisa muito grave e a gente tem que ser muito cuidadoso e escrupuloso com isso, para evitar isso a qualquer custo. E como a gente falou, quando se trata de uma reunião pública não precisa ser 100 pessoas, mesmo que há 10 pessoas ou 5 pessoas, etc., se as palavras ditas envergonham o próximo, então, isso incorre também na proibição de envergonhar alguém em público. Envergonhar e constranger uma pessoa em público, que isso é considerado uma proibição muito grave, ou seja, que além de dizer, se fala que as próprias palavras que a pessoa diz contra o semelhante, em primeiro lugar, ferem a pessoa, machucam a pessoa, envergonham, causam constrangimento. Mas aqui, mais do que isso, quando isso é feito diante de outros, isso envergonha a pessoa naquele momento em público e às vezes prejudica a sua imagem diante dos outros, isso é uma coisa tão grave que os nossos sábios disseram que é preferível uma pessoa se jogar numa fogueira para não envergonhar o próximo em público. Ou seja, se ele está numa situação, se ele fizer alguma coisa, disser alguma coisa, isso vai causar vergonha e constrangimento em público para o seu semelhante, é preferível ele se jogar vivo numa fogueira do que fazer isso. E se diz que a pessoa que envergonha o próximo em público, ele não tem parte no mundo vindouro, é excluído do mundo vindouro. Ou seja, esse tipo de colocação no judaísmo é dito só em situações gravíssimas. Então daqui nós vemos o quanto temos que ser cuidadosos com isso. Não só não ofender, não falar mal do outro, para o outro, falar coisas que ferem o outro, mas menos ainda deve-se, ou seja, o cuidado que temos que ter, que isso não aconteça em público, não envergonhar o semelhante em público.
que é ofensivo? O que tem que ser evitado? Mesmo que nem pareça um comentário tão maldoso, uma observação, e essa observação talvez procede, ele não está falando mentira, mas dizer para uma pessoa, por exemplo, hoje tem um Baal Tshuva, uma pessoa que vivia de uma outra forma, de uma maneira incorreta, de acordo com a Torá, não observava várias mitzvot, fazia coisas erradas e talvez fazia coisas muito graves. Então, mas depois a pessoa se redimiu, fez tshuva, se arrependeu, procurou retificar os seus atos, corrigi-los e está nesse processo, e talvez já há muito tempo. Então, de repente, ele encontra aquele amigo da juventude, então o sujeito chegar, mesmo que despretensiosamente, e dizer para ele, você se lembra daquilo que você fazia e daquilo que você aprontava, não é? Então, dizer para uma pessoa, não é? Lembrá-lo de um passado comprometedor, se ele hoje está em outra, então lembrá-lo desse passado, isso é uma coisa que vai constrangê-lo, que vai envergonhá-lo. Ou, se os pais dele estavam envolvidos em alguma coisa negativa, etc., você se lembra, ou se lembram do que o teu pai fazia, ou, enfim, de como ele agia, e etc. Então, tudo isso é ofensivo, tudo isso envergonha, tudo isso fere a pessoa. Da mesma maneira, sabendo que há algum problema naquela família, a pessoa não deve evocar e dizer, sim, mas olha, sua família é assim, assado, etc. Não, de forma alguma. Interessante que o Talmud nos conta de um mestre, um sábio nosso, que era uma pessoa muito elevada, uma pessoa não só grande conhecedor, erudito, uma pessoa muito elevada. Certa vez ele estava andando com um grupo de discípulos e passaram de passagem, viram um homem. Esse homem era extremamente feio, mas feio de doer, não é tão feio, etc. E as pessoas olharam meio constrangidas ou com uma deboche, um sorriso lá do lado, etc. E se diz que até o próprio mestre não aguentou e soltou um comentário. Puxa, como esse sujeito é feio. E de fato era. O homem ouviu essas palavras, vindas da boca do próprio rabino, do próprio mestre, e ele disse, sabe o que, rabino? Vá para aquele que me criou e reclame para ele da minha feiura. O mestre caiu em si, viu o erro que ele tinha cometido nessas palavras que escaparam da sua boca. Daí o Talmud conta o quanto ele foi, implorou e suplicou que o outro lhe perdoasse, etc. Como a gente falou, qualquer tipo de comentário, qualquer tipo de afirmação, de palavra que é ofensiva, isso é proibido pela Torá. Da mesma forma, é bom saber, seguindo essa mesma linha, que é proibido dar apelidos, sabe, que visam diminuir a pessoa, não é? Ou que ofendem a pessoa, ou que envergonham a pessoa. Se o sujeito, sabe, é um pouco mais fofinho, não é? Então chama, ô gordo, não é? O gordo, se isso constrange a pessoa, gorda, como vai? Não é? Então, esse tipo de colocação, ou nomes ou apelidos que são dados para diminuir a pessoa, ou mesmo que você acha que você está dando esse apelido carinhosamente, mas se isso constrange a pessoa e lhe traz vergonha, é proibido chamar a pessoa por esse apelido. Assim também falam os nossos livros, Deus nos livre, se a gente vê uma pessoa em apuros e sofrendo, em sofrimento. Então, é errado e não pode se chegar a pessoa, assim como se conta no Tanakh, que os amigos de Jó vieram consolá-lo, dizendo para ele, olha, você perdeu e teve perdas na sua família e coisas graves, mas sabe o que? Deus é justo, você deve ter feito alguma coisa de errado, então você tem que se conformar. Esse tipo de colocação, e menos ainda nessas situações, nesses momentos, não só que tem que ser evitados, isso é algo proibitivo, é proibido falar dessa maneira. Por isso também aquelas pessoas que se imaginam compartilhar do conhecimento divino, dos desígnios de Deus, etc. Então tem aquela pessoa que diz, olha, o fulano está com dor de dentes, né? Então ele diz, olha, com certeza você comeu alguma coisa não kasher, e por isso você está com dor de dentes. Ou se ele está com afta na boca, ou ele está com uma ferida no lábio, então dizer, olha, com certeza você andou falando mal de alguém, por isso está te acontecendo. Então,
nós não somos ninguém para julgar qualquer um, e menos ainda para condenar, e nós não sabemos o porquê das coisas acontecerem para cada um, e por isso também não devemos dizer para as pessoas dessa forma, se está te acontecendo alguma coisa ruim é porque você aprontou alguma coisa. Então, por quê? Porque isso também fere a pessoa, isso é ofensivo, e por isso não pode se falar assim. Assim também se diz que é incorreto lançar uma pergunta, trazer uma pergunta para uma pessoa que você sabe, ele talvez seja um professor, talvez seja um mestre, talvez é um rabino, mas você sabe que ele não está preparado para responder essa pergunta. Talvez ele seja conhecedor. Hoje nós vivemos em épocas de especializações, e talvez esse ramo do conhecimento não é da especialidade dele. Mas se você sabe que uma pessoa não está habilitada para lhe dar resposta, pode ser para um médico ou o que for, que não é a área dele, você sabe que não é a especialidade dele, e ele não está preparado para lhe dar essa resposta, você vai fazer a pergunta, vai lançar a pergunta, às vezes até em público, e mesmo que não seja em público, e você vai deixá-lo constrangido. Por quê? Porque ele não sabe a resposta, ele vai ficar envergonhado. Tem gente que tem vergonha de dizer, eu não sei. Mas então isso tem que ser evitado. A gente não faz perguntas para alguém quando a gente tem certeza que ele não tem a resposta, não sabe nos dar a resposta. Sobre essa questão de não ferir com palavras, não ferir verbalmente, então é bom salientar o que os nossos sábios dizem. Já mencionamos isso em outras ocasiões. Os nossos sábios dizem que esse cuidado deve ser redobrado em relação ao cônjuge. Ou mais ainda, os nossos sábios se dirigem aos maridos, lembrando-os que as mulheres são de outro planeta, e mulheres são mais emocionais, mais temperamentais, falando de forma geral, e por isso são mais sensíveis. Existem algumas que são até ultrassensíveis, ou em determinados momentos, etc. Não é? Por isso, os nossos sábios disseram para os homens, para os maridos, que eles tenham um cuidado especial de não dizer palavras ofensivas, palavras que ferem para a própria esposa, né? Às vezes conversando, às vezes num comentário, às vezes numa discussão, etc., porque, sabe, a mulher pode se ofender muito facilmente, o seu coração é delicado, é mole, e suas lágrimas caem com facilidade, e isso é considerado uma transgressão na Torá. Por isso se diz que tem que ser tratado com extrema delicadeza. E por isso os nossos sábios afirmaram que sempre o homem deve ser muito cuidadoso em honrar a sua esposa, porque toda brachá, toda bênção que paira sobre o lar, ela vem pelo mérito da esposa. Isso nós aprendemos de Abraham e Sará, como já comentamos outra vez. Em especial, sobre esse cuidado, ou seja, nós vimos aqui que, de forma geral, a Torá nos fala que, em relação a toda e qualquer pessoa, é proibido falar palavras ofensivas, palavras que envergonham, palavras que possam ferir a pessoa, que possam constrangê-la. Isso se aplica a todas as pessoas. Porém, nós encontramos na Torá mitzvot adicionais e recomendações e cuidados especiais com determinadas pessoas, que talvez, pela situação, estado que se encontram, são pessoas mais fragilizadas, são pessoas mais sensíveis, e com essas pessoas, às vezes justamente, tem aqueles que sabem que essas pessoas são ou estão mais fragilizadas, tem aqueles que se aproveitam tipo para montar em cima, mas a Torá nos diz pelo contrário. Em relação a essas pessoas nós temos que ser mais cuidadosos. Por isso nós temos mitzvot especiais na Torá, principalmente em relação a viúvas e órfãos, que são pessoas sofridas, pessoas que tiveram baques pesados na vida, né? E que isso também as torna mais sensíveis, mais frágeis. Por isso se fala que quando a gente se dirige a essas pessoas, até no nosso palavreado, até na nossa forma de falar, a gente tem que falar de uma maneira mais suave, de uma forma mais delicada, tratá-las com mais honra, etc. Às vezes essas pessoas até trabalham para nós, são funcionários, mas também, mesmo durante o trabalho, mesmo quando se pede ou se dá uma ordem para algo, também tem que saber se dirigir
dirigir com mais delicadeza essas pessoas e evitar trazer mais dor e sofrimento a elas, ou seja, que elas já tiveram e já têm sofrimento e dor suficiente pela sua situação pessoal, familiar. Se fala que mesmo que essas pessoas talvez sejam pessoas ricas, pessoas que não lhes faltam nada, não lhes falta nada materialmente ou fisicamente, porém no coração, o coração está partido. Por isso, essas pessoas têm que ser tratadas com muito cuidado e delicadeza. Até quando alguém é considerado órfão nessa situação em relação a essas leis ou esses cuidados, não é? Então se fala que enquanto esse ou essa jovem precisa de uma assistência de alguém mais velho, ou ainda não é capaz de se virar sozinho na vida, ou ainda é jovem, ainda não completou pelo menos 20 anos de idade, não é independente, autônomo, etc. Então está na categoria de órfãos que envolve esse cuidado, essa atenção especial. Por isso se fala que é tão importante que mesmo quando isso não parte de nós, mas se a pessoa presencia alguma cena e vê que alguma viúva, algum órfão está sendo destratado, ou estão dizendo ou falando coisas, ou estão lhe impondo algum sofrimento, diferindo, ofendendo com palavras, então a pessoa não pode ficar passiva, nós temos que intervir em favor do órfão, da viúva, protegê-los dessa situação. Da mesma maneira, a Torá nos trouxe mitzvot especiais e recomendações de cuidado, atenção e carinho especial em relação aos conversos, a convertidos. Então a Torá proibiu de forma específica e maior a ofensa verbal a convertidos, ou não lhes trazer sofrimento, não pressioná-los, enfim, não constrangê-los, não dizer, de onde você veio, não é? Ou tua família, ou quem era, ou o que for, não é? Então, esse preceito da Torá, essa proibição que se aplica em relação a trazer dor, sofrimento ou constrangimento para o ger, para o converso, é algo muito grave, porque a Torá repete isso algumas vezes. Quando algo aparece na Torá repetidas vezes, é porque a Torá dá uma importância saliente e enfatiza a importância grande dessa mitzvah. Quando nós falamos em ofensa, etc., isso envolve também a proibição da pessoa amaldiçoar. Amaldiçoar. E é bom saber que essa proibição de amaldiçoar, ela envolve também amaldiçoar a si próprio. Então é proibido a pessoa amaldiçoar a si mesma. Até que se fala que o próprio Jó, no meio dos seus sofrimentos agudos, etc., chegava um momento que ele amaldiçoava o dia que ele nasceu, ou o que for. Mas se diz que uma pessoa não deve evocar maldição mesmo em relação a si mesma, ou quando ele acha que o seu mazal, ele não está com boa sorte, não é? Ou mesmo se autorrotular, não, eu sou um cara azarado. Não deve dizer isso, não deve se autoimpor rótulos. E tem pessoas que às vezes, quando alguma coisa não dá certo, elas estão tão nervosas, ou quando a pessoa acha que ela falhou, cometeu um erro, ela diz, não só como eu não percebi, como eu me esqueci, mas a pessoa começa a xingar a si mesma, a amaldiçoar a si mesma. Isso é proibido, isso é mal, é ruim, e mais do que isso, está escrito nos nossos livros, Deus nos livre, há um poder na boca do ser humano, e aquilo que a pessoa fala, mesmo que a pessoa fale pelos cotovelos, maneira de dizer, às vezes fala bobagem, porém, às vezes com as palavras que a pessoa solta, essas palavras podem surtir um efeito e causar consequências, por isso não pode se falar mal e negativo, nem de si próprio. Por isso a pessoa também não deve, sei lá, o carro dele está ruim, mal, sabe, amaldiçoar o próprio carro, ou dizer, sabe o que o diabo te carregue, ou que isso vá para o Satanás, sei lá, as pessoas reagem de qualquer forma, então tem que se evitar esse tipo de palavreado. Da mesma maneira, é proibido amaldiçoar uma outra pessoa, seja homem, seja mulher, seja criança, seja adulto, ou mesmo de forma coletiva, essa comunidade não presta, e rogar pragas, etc., e olha, essa cidade é pervertida, ou todo mundo aqui é ruim, portanto que vá para sei lá onde, né? Então isso tudo é proibido de acordo com a Torá. Isso se aplica até a pessoas vivas
e não só pessoas vivas, até em relação àqueles que já faleceram, não é? Que mais ainda, ou seja, a gente tem um respeito, tem que ter um respeito pelos mortos, pelos falecidos, etc. Então, tudo isso está incluso na proibição de ofensa verbal, que é uma das leis proibitivas, uma das mitzvot proibitivas que temos na Torá. Na próxima ocasião, só vamos dar uma introdução, na próxima ocasião nós vamos começar a tratar de outra proibição verbal também, daquelas que são conhecidas e famosas, e talvez conhecidas e famosas porque às vezes são difíceis de evitar, que são as proibições de Lashon Hara, maledicência, falar mal do outro, fazer comentários sobre o outro, falar mal do outro pelas costas ou o que for, e a proibição de Rechilut. Rechilut é fofoca e mexerico. Às vezes nem é falar mal, mas você sabe o que fulano fez, ou sabe o que ele aconteceu, ou sabe por onde ele andava, ou você viu o que aconteceu com fulano, etc. Interessante que a palavra Rechilut, em hebraico, vem de Rochel. Rochel, no hebraico original, é um tipo de camelô. Era um vendedor ambulante, que ia de porta em porta. Em geral ele vendia cosméticos, perfumes, etc., para mulheres, não é? Que nem tem hoje ainda aqueles que batem na porta, não é? vendendo coisa de beleza, enfim. Então, já nos tempos talmúdicos, 2000 anos atrás, haviam esses camelôs, esses vendedores ambulantes, isso se chamava rochel. Interessante que o termo para fofoca, mexerico, em hebraico é rechilut, porque se diz que o fofoqueiro, de certa forma, ele é um vendedor ambulante. Não é? Ele vai de pessoa em pessoa, de casa em casa, ou de um por um, contando. Você viu o que aconteceu com fulano? Você sabia o que fulana fez? Ou etc. Ele é um traficante de notícias, não é? Ou de notícias alheias sobre o outro. Não é? Então, nós temos na Torá, e várias dessas mitzvot estavam na Parashá que nós lemos no Shabbat passado, nós temos a proibição de Lashon Hara, de falar mal de outros. Falar mal significa que mesmo que isso seja verdade, que aquilo que você está falando e contando procede, porém, se isso é algo negativo do próximo, então não cabe a nós falar, e isso é algo prejudicial para aquele que está falando, para aquele que está ouvindo, e sem dúvida alguma para aquele sobre quem estão falando, não? Então, essa é a proibição de Lashon Hara, e a proibição de Rechilut, como nós falamos, é mesmo não falando mal, mas só indo fofocar o que acontece na casa de um, o que se passa com o filho do outro, ou o que, sei lá. Então, tudo isso também está incluso nas mitzvot proibitivas da Torá, que nos proíbem falar Lashon Hara, Rechilut, maledicência, falar mal do outro, ou fazer fofocas e mexericos sobre a vida dos outros. Isso tem muitas leis, nós vamos ver parte delas, mas isso vai ficar para a próxima ocasião, se Deus quiser.